Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 102º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Comigo só estou um bocado cansado. Estou um bocado cansado. Até ao Natal vai ser tenso, vai ser exaustivo. Eu ia dizer vai ser exausto. Vou estar exausto. Ok, pode ser. Porque há muito trabalho, bué das cenas e coisa. Mas estamos aí para mais um episódio. Primeiro, para começar, queria agradecer a quem tem o Puto Barba no seu top do top de podcasts do Spotify. Que esta semana toda a gente partilhou aquela cena do Spotify, os tops e isso. Se calhar posso ver aqui o meu. Eu tinha aqui, podia ter preparado isto, José. José, foda-se. E com esta cena do Spotify Wrapped, voltou novamente aquela cena de será que devem partilhar as vossas cenas? Será que não devem? Será que alguém está interessado nos artistas que ouvem? Partilhem. Partilhem porque eu gosto de ver. E então, onde é que está? Deixa cá ver. Mas então a música que eu mais ouvi em 2020 foi A Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. Tim Maia ajudou-me a superar 2020. E aqui tinha uma curiosidade, porque aqui dizia quando é que foi a primeira vez que eu ouvi, que foi no dia 22 de maio. E agora eu preciso de ir procurar quando é que saiu o Nerdcast Tim Maia. Porque eu acho que a primeira vez... aqui está. Foi no dia 22 de maio de 2020. Ou seja, eu acabei de ouvir o Nerdcast e fui logo ouvir Tim Maia. E desde maio até agosto, até o dia 28 de agosto ouvi 50 vezes. Foi o meu 50º stream. E no total ouvi 68 vezes Azul da Cor do Mar. Só que é tal cena, isto não mostra quando é que acaba, estás a perceber? Porque isto é tipo até outubro ou caralho. Porque pelo menos nos podcasts, por exemplo no Puto Barba, só tem 44 episódios publicados. E eu já publiquei mais este ano. Porque o ano passado acabei com 53. 53. Já vamos no 101. Este é o 102, ok, por isso já foram 49, 48, já foram 48 episódios, estás a perceber? E lá só partilhava 44. Mas então, as músicas mais ouvidas do ano foram Azul da Cor do Mar, Tim Maia, Gostava Tanto de Você, Tim Maia, Tecido Não Tecido, do André Henriques, Requiem para Matraga, de Geraldo Vandré, que é a música que toca no final de Bacurau, e 2020 do Branco, A Namoro e Conan Osiris. Depois a cena dos podcasts. No total ouvi, deixa cá calcular. Ok, o podcast que eu mais ouvi foi o Nerdcast, que ouvi 177 episódios, num total de 15.346 minutos. Isto dá quanto tempo? Deixa parar aqui, abrir a calculadora. Tenho de fazer primeiro 60 minutos vezes 24. Ok, dá 1440. Ok, 15.346 a dividir por 1440. Isto dá, ok, passei 10 dias a ouvir o Nerdcast. Mais 10 dias e meio. Por isso, e no total passei 77.219 minutos a ouvir podcasts. 77.219 minutos a dividir pelos 1440. Isto dá 53 dias. Ponto 6. Por isso passei 53 dias. E se calhar agora falta saber quando é que isto terminou. Por isso se calhar 54 dias num ano. Só ouvi podcasts. Por isso depois os outros podcasts mais ouvidos foram o Projeto Humanos, o Xadrez Verbal e o GugaCast. Aqui o único que me surpreende, que depois foi o que eu até disse ao Zé Lopes, porque ele disse, vou deixar de falar com gajos que não têm o meu podcast no top. E foi o que eu disse. É um bocado estranho o Xadrez Verbal estar em terceiro, por exemplo, porque o Xadrez Verbal eu só uso de 15 em 15 dias,
porque é o especial coronavírus. Só que é tal cena, como cada episódio tem tipo 2 horas e meia o caralho, são bué minutos e, ok, aqui o que conta são os minutos, pelo que está visto, não é as vezes que ouves, não é o número de episódios que ouves. Ou seja, vai ser bué complicado um podcast curto estar no top, segundo o que eu percebo disto. Mas, depois, o podcast que eu ouvi mais tempo seguido foi o Histórias da Bola para Adormecer, que ouvi 19 episódios num dia. Que eram os episódios que estavam disponíveis, porque depois o 20º episódio é a história do Zé Lopes e dos amigos aí para Manchester. E depois vai dizer, és um pioneiro, ouviste 2020 antes dos 50 mil streams, ok, isso não interessa. O artista que eu ouvi mais este ano foi The National. A música favorita dos The National foi About Today, que eu ouvi durante 2432 minutos. E a música tem quanto tempo? A música tem 4 minutos e 11. Ou seja, eu ouvia quantas vezes? 2432 a dividir por 4. Ok, eu ouvia 608 vezes, não está mal. E o top de artistas foi The National, Tim Maia, Linda Martini, Idols e André Henriques. Não surpreende muito. Fiquei um bocado surpreso por The National estar em primeiro, porque eu pensei realmente que fosse Tim Maia, porque eu ouvi bué Tim Maia. Mas depois também houve ali uma fase em que eu ouvi bué The National, por isso... E estava todo contente, porque porque tinha ouvido 686 artistas este ano. E estava todo contente. Só que depois o senhor José de Lopes partilhou e tinha ouvido 1440 artistas ou assim. E estava todo fanfarrão. Até que no grupo, porque nós depois começámos a partilhar, começámos a mandar prints. Nem sei se foi o Miguel, se foi o João o primeiro a fazer isso. Está aqui, quem é que foi o primeiro? Foi o Miguel, ok. Foi o Miguel. Até que depois o Miguel manda e ele ouviu 3864 artistas diferentes. E foi o tipo, como assim? Como assim, miúdo? Como assim, tipo, um gajo tem aquele conceito do gajo, sou o eletrónico e o caralho, e o gajo saca assim 3800 artistas. Foi o que nós dissemos, meu, foda-se, tu é que tens de criar um podcast sobre música, meu. E então ele depois disse que curto pôr no aleatório e deixar ir no shuffle. E eu não costumo fazer muito isso. E lá está, outra cena. Porque é que também eu sou o gajo que ouve os álbuns inteiros. Não sei se fazem isso, mas eu sou esse tipo de pessoa. E então, tudo isto para dizer, partilhem as vossas retrospectivas do Spotify, porque é fixe. Dá sempre a conhecer bandas novas. E outras que nós se calhar conhecemos, mas nunca demos tanta atenção, se calhar reouvimos, que foi o que aconteceu comigo e vai estar aí numa das recomendações no fim do episódio. E mais uma vez agradecer a toda a gente que tem o puto barba no top, o que deve significar que não ouvem assim muitos podcasts. Não, estou a gozar, mas deixa-me de certa maneira honrado, principalmente quando vejo nomes que eu acho que são de peso e ver-me ali no meio. Acho que é fixe. Dá aquele egozinho gostoso. Mais cenas. Isto agora foi um momento glamour. Agora vamos falar da vida real. Porque durante esta pandemia romantizou-se muito viver no campo. Foi tipo, vamos largar as cidades e viver para o campo porque temos mais ar puro e mais espaço e mais cenas. Isso é tudo muito bonito. Até que chegam ao ponto em que precisam de internet. Chegam ao ponto em que precisam de internet e a vossa internet é da nós. E a vossa internet é da nós. E têm um contrato que não podem cancelar. E então, a única opção é meter fibra óptica. E as pessoas, caralho, fibra óptica. A diferença nem é assim tanta, ok, de preço. Vamos ver se vai valer a pena o investimento. Mas se fosse só meter era fácil. Agora, a fibra óptica, como é que é? Basicamente tens de passar um cabo para trazer a internet. Só que
os gajos eram tipo, faz aqui um buraco e passa o cabo. E o meu pai, não, então, vou andar a esburacar a casa para meter um cabinho, não. E então, pá, andámos a abrir o caralho de uma rota para passar o caralho do tubo para depois levar a fibra óptica, meu. E foda-se, puta que pariu. Romantizem o campo, romantizem. E depois, se não quiserem ter uma instalação que parece, sei lá, aquela das favelas do Rio de Janeiro, ou caralho, cheia de fios pendurados na casa, se querem ter uma cena fixe, depois têm de andar a abrir buracos para passar de fios, estás a perceber? Enquanto se morassem na cidade, já temos fibra óptica instalada, estás a perceber? Romantizem, venham para o campo, romantizem esta merda. Mas pá, e agora vamos ter de romantizar porque, então nevou na Póvoa de Lanhoso, meu. Nevou na... Tipo, 2020 está completamente louco, meu. Nevou na Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Lanhoso, essa vila que sabe resolver problemas com poucas, ok? Sabe resolver problemas com poucas. E eu ia falar deste tema, mas agora, este fim de semana, já não posso dizer da mesma forma, mas vou contar a minha experiência no fim de semana passado, que foi... Eu tive de ir às compras no fim de semana. E eu sei, terei um movimento, eu sei, peço desculpa. Mas fui experienciar esse momento. E então fui às compras no domingo. E pá, basicamente, o hipermercado onde eu fui, não sei se é hiper, se é super, mas onde eu fui às compras, basicamente cagou-se na regra de limite de pessoas. E então foi tipo, só se pode estar aberto até às 13. Ok, cagámos no número de pessoas e podem entrar todos. E então, estava boa gente lá dentro. E as pessoas podem sentir medo, mas eu depois percebi, ok, é essa a solução. A solução é, sempre que tenham de ir às compras nesta pandemia, é fazer de conta que estão em The Walking Dead. Ok, valeu de alguma coisa ter visto 7 temporadas daquilo, ok. Mesmo já no fim estando a morrer a série, e acho que ainda continua, por isso, ainda não levou um tiro na cabeça. Então, basicamente é isso, meu. Não te encostares a ninguém, porque, faz de conta que as outras pessoas são zombies, ok? E elas podem estar distraídas, mas quando tocas nelas, elas, vou atacar e vou tossir para a cara deste jovem, estás a perceber? E então é isso. E até porque, se fizeres de conta que estás em Walking Dead, isto é para toda a gente, se fizerem de conta que estão em The Walking Dead, têm de estar caladas, ok? Têm de estar caladas porque senão vão ativar o zombie ao lado. E então, basicamente, ok, isto não é só para a Covid, basicamente sempre que as pessoas vão às compras, ou sempre que estão a existir, deviam fazer como em The Walking Dead, estar caladas e só falar quando estão isoladas no meio do monte ou caralho, estás a perceber? Mas então, hoje, que estou a gravar no sábado, dia 5 de dezembro de 2020, precisava outra vez de ir às compras, mas hoje já estava fila, ou seja, já estão a controlar as entradas. Por isso, Póvoa de Lanhoso sucumbe à lei nacional. E está mal, porque não é assim que se vai obter a independência neste município. Mas continuando na Covid, sem falar da Covid, na minha empresa, este tema já estava apontado para aí há 2 semanas, só que eu depois, às vezes passa-me, às vezes está aqui nas notas e simplesmente passa-me e eu esqueço de falar dele. Há uma cena bué estranha na minha empresa, que é, neste momento, há hierarquia de máscaras. Eu sei, pode ser tenso, mas é assim, ok, os funcionários ditos normais têm direito às máscaras cirúrgicas, ok? E depois, aquele pessoal que é encarregado, ou assim, tem uma equipa ou caralho, tem direito às N95, ok? Aquelas brancas mais resistentes e o caralho. Até aí, ok, até aí tudo bem. Está ali uma pequena hierarquia, mas eles estão em contacto com mais gente, estão em mais risco, precisam de mais proteção. Ok. Só que depois, há uma estupidez do caralho que é, mas as pessoas que não curtirem andar de N95 andam com 2 máscaras cirúrgicas. E eu não sou especialista, ok? Mas digam-me, isto faz algum sentido? 2 máscaras cirúrgicas? Porque é assim, eu já vi pessoal andar com 2 máscaras, mas faz de conta, uma N95 por baixo, ou parecida, e depois por cima uma comunitária,
só que com um tecido bonito ou caralho, e aí percebe-se porque é, ok, a de fora é mais por motivos estéticos e a de dentro é mesmo para proteger. Ok, aí percebe-se agora. As máscaras cirúrgicas protegem 70% das partículas ou caralho. Tipo, duas para quê? Faz sentido, tipo, é mesmo uma questão, faz sentido. Vou perguntar ao Átila no Twitter. Ok, vou perguntar ao Átila que eu era para perguntar, só que depois tínhamos esquecido. Ok, deixa eu twittar. Não é para o Vost. Porque agora também foram anunciadas as medidas para o Natal e o Ano Novo. Por isso as pessoas em princípio podem estar em família. O que é só estranho. Átila, faz sentido utilizar duas máscaras cirúrgicas em simultâneo? Vírgula. Isso proporciona dupla proteção. Ok. Tweetei e agora se ele responder enquanto estamos a gravar, pronto, ele vai dizer, mas não vai responder porque o gajo tem boas merdas para fazer. Mas para uma pessoa leiga como eu é só estúpido. É a mesma cena que estás a foder e usar os dois preservativos, meu. Não. Será que as pessoas pensam, esta aqui filtra 70%, junto duas, filtra 140%. Ou seja, filtras as partículas todas e ainda, ainda expeles partículas ou caralho. Não sei, meu. E agora se calhar está algum médico a ouvir esta merda e está a dizer, para de dizer merda, meu. Mas é bué tenso, meu. É bué tenso. Eu acho que é só mais uma maneira de dizer, atenção, estamos de máscara, mas nós somos superior a vós, estás a perceber? Isso é bué estúpido. Mais cenas, pá, levei o carro ao mecânico. Calma, caralho. Foi só para mudar o óleo, ok? Está tudo bem com o C3. Foi só para mudar o óleo. Ainda não arranjei as peças que são precisas, mas pá, estamos numa pandemia, ok? Não nos vamos martirizar com estes pormenores. Ainda falta as peças, mas tenham calma, ok? Quando houver mais tempo livre, eu vou tratar disso, ok? Pá, fui então ao mecânico mudar o óleo, pá, não aconteceu basicamente nada. A única cena que aconteceu é que estava lá um campeão dos seguros, meu. O gajo estava a dizer, merdas do tipo que antes pagava 300 euros pelo seguro e agora ficou a pagar 170 com as mesmas condições e o caralho. E é tipo... Não, cheira a merda isso, mano. Isso cheira a merda. E depois o gajo... e depois foi bem engraçado, porque foi assim. Ele disse que estava a pagar bem pouco e depois o mecânico disse assim, e quando tiver um acidente... como é que vai falar para o seu agente? Boa leiria. E é tipo, como assim, meu? Estás na prova de línguas e vais a leiria para tratar de um acidente. E o pai do mecânico assim, então já não compensa. Não, mas dá para falar pela internet e pelo telefone. E é tipo, ok, está-se mesmo a ver que percebes mesmo do seguro que fizeste. Mas é que isso depois é aquela cena que o pessoal sempre que troca, tem sempre... eu já falei disso aqui, que é aquele pessoal que defende boas marcas. E o pessoal tem sempre tendência a dizer, o meu seguro é o melhor, estás a perceber? E anda para o meu seguro. E é tipo, não, eu não faço publicidade a seguros, meu, não. Eu fui como eu já disse, a única cena que eu faço publicidade é tipo Linda Martini, Paredes de Coura, Breaking Bad. Agora, tipo, seguros? Não faço, não trato disso. Mas, depois, outra cena que é só isto, meu. No outro dia lembrei-me do Quarteto de José Cabeleira. Quarteto de José Cabeleira. E agora, eu queria me lembrar da gaja que participava, que a gaja era bué bonita, e não me lembro, mas depois, lá está. Por me lembrar disso, lembrei-me que essa gaja cantou no concerto do Bryan Adams, no Rock in Rio. Foi chamada ao palco, ou assim qualquer cena. Para cantar com o Bryan Adams. Então deixa cá ver. Quarteto Zé Cabeleira, Bryan Adams. A ver se vai ter. Estava ali o vídeo. Peraí, estava ali. Vanessa Silva. Ok, então Quarteto Zé Cabeleira, Vanessa Silva. Quantos anos é que ela tem? Caputa! Já tem 40. Vai fazer 40 anos, meu. Ok. E o tempo passa. O tempo passa. E tem oficial no nome do Instagram. Claro que tem oficial. Faz giveaways de lipoaspirações ou caralho. Tenso. Tenso.
Mas, pá, tipo, nem sei porque é que eu vim parar aqui. Foi só porque... lembrei-me do Corte de José Cabeleira. Isto não tem nenhum interesse e agora estou só a ver o Instagram dela. Ok, mais temas. Ainda de sair daqui do Instagram dela. Mais temas. Pá, como todos sabem, está a acontecer uma greve de fome em frente à Assembleia da República, encabeçada pelos. Eu ia dizer representantes, mas eles. Será que representam mesmo os restaurantes? Não sei. Pronto, por 9 empresários, ou lá quantos é que são, da área da restauração e afins. E a minha questão é: quais é que são as regras para uma greve de fome? Porque é assim. Eles não estão a ser filmados 24 horas por dia, tipo Big Brother, estás a perceber? Acho eu. Ou será que estão? Não sei. E é tipo, como é que nós sabemos que eles não comem merdas às escondidas? Estás a perceber? É isso. Ok, eu sei que há gajos que fazem greves de fome e isso e tal. Mas sempre que houve essa questão das greves de fome, eu tive sempre essa dúvida que é, ok, estás em greve de fome, mas como é que o público no geral sabe que estás em greve de fome? E como é que sabe que não estás a comer merdas às escondidas? Eu sei que depois... porque eles depois são vistos por médicos, fazem exames e o caralho. Ok. Mas tipo, o Lubomir está a ser acusado de ter tentado chantagear um PSP, o caralho. Será que também não faz isso com um médico do tipo, eu dou-te entrada gratuita no meu restaurante, passei umas febras ou o caralho, umas bifanas, e faz de conta que nós estamos sem comer. Estás a perceber? Porque é bué fodido ficar sem comer. A não ser que estejas a fazer jejum intermitente. E há um gajo brasileiro que já disse que ficou 9 dias em jejum intermitente só a beber água, por isso. Mas era só isto. Queria, mais uma vez, algum especialista em greves de fome que me dissesse como é que nós temos a certeza que é uma greve de fome ou não. Pronto, e agora, se calhar é o último tema, acho que é. O último tema antes de irmos para o Verdade para Lourdice. E deixei para o fim porque assim, aquele pessoal que se está a cagar para o episódio já largou e assim posso deixar a maior bomba aqui. Esta semana, basicamente, aconteceu o movimento Me Too da podosfera portuguesa. O movimento Me Too da podosfera portuguesa, eu sei, as pessoas podem não estar à espera, mas o mundo dos podcasts em Portugal é uma cena, é toda uma cena, E pá, como é que aconteceu? Pelo menos que eu saiba, ok, há três grupos de podcasters em Portugal. Um era no Telegram, que basicamente ficou parado, tipo, teve ativo das 2 primeiras semanas, que é aquele tesão de mijo, e depois parou. E depois há 2 no WhatsApp. Para quem estiver a ouvir, pronto, eu vou dizer a plataforma e o Creators. Ok, são estes 2 grupos, plataforma e Creators. Quem juntar mais chega lá facilmente. Até porque os podcasts do menino estão nos 2 e então de vez em quando partilham-se os 2. E então, a pessoa à frente de uma das páginas acusou a pessoa à frente da outra página de assédio. E pá, isto foi bué engraçado. Eu sei que é um tema duro, mas foi bué engraçado porque o Zé também estava nos grupos, depois saiu e eu percebi a cena dele. Mas foi bem engraçado porque nós então, claro, como depois temos o grupo dos patronos, nós fazemos ali a triangulação de merdas, estás a perceber? E então depois falámos tudo no grupo dos patronos. E quando isso aconteceu, eu fui tipo, obrigado caralho, obrigado por expor este gajo, meu, obrigado caralho, obrigado. E aí é verdade, nós temos um Harvey Weinstein dos podcasts em Portugal, ok? É chocante? É. Mas acontece. E sabem quando é que eu dei por ela que tinha acontecido o movimento Me Too? Porque a tal miúda que partilhou a cena, o coisa dela, e depois isso é sempre bem fodido, porque ela então disse que se sentiu assediada e tal, e ela disse, eu sei que há pessoas que estão nos 2 grupos e tal, e então só queria expor que era para não serem apanhadas desprevenidas como aconteceu comigo. E então ela expôs. E depois, logo em seguida, começaram a aparecer mais casos de miúdas a dizer isso também. E como é que eu percebi que estava no movimento Me Too? Porque uma das miúdas disse assim, por acaso também tinha acontecido comigo. Eu pensei que tinha sido só comigo, por isso calei-me. Mas é a tal cena. Eu basicamente estou lá para
para partilharem o meu podcast. E foi tipo, ei, foda-se. Estás a perceber? E depois, claro, é a mesma cena a uma escala menor, mas é a mesma cena que em Hollywood. Tipo, ok, tens o teu podcast que atinge que é, por muito sucesso que ele tenha, atinge uma parcela reduzida da população, e mesmo assim, isto agora vai soar estranho, mas mesmo assim, aceitas / suportas assédio, porque sabes que, de alguma maneira, assim o teu podcast vai ser mais partilhado. E agora imaginem isto a uma escala global, em que tens um produtor de cinema e tens ali uma atriz que, lá está, mais uma vez, não vou dizer aceita, mas ok, que é assediada e ignora isso basicamente porque sabe que se falar que vai ser retirada do filme, estás a perceber? E foi bué estranho. Não surpreendeu porque a pessoa em questão teve uma abordagem sempre muito estranha. E então foi por isso que não surpreendeu, porque eu depois tuitei, o Zé disse, vai ao grupo dos creators. E eu fui e eu disse, surpreende um total de 0 pessoas. E ele, 0 pessoas. E lá está. Eu estou a levar isto para o humor. Se deveria, talvez não, porque é um assunto sério. Mas, tal como aconteceu com o Zé, porque depois foi o que nós dissemos. Será que nós ganhamos alguma coisa em estar nestes grupos? Acho que não, porque... Principalmente no dos creators, principalmente nos creators, e agora sendo sincero, a pessoa que está à frente partilha sempre tudo, disso não me posso queixar. Mas os números mantêm-se, não há assim picos, e quando há picos podem-se explicar, tipo, como aconteceu com o episódio da minha irmã. Houve um pico, porquê? Porque era o episódio 100 e tinha a minha irmã, por isso. E então depois o Zé Lopes saiu, porquê? Porque ele disse, alguém está a chivar, porque depois ainda houve isso. Depois ainda houve alguém a chivar-se. E eu acho que já sei quem foi. Eu quase que punha a minha mão no fogo. Que acho que sei quem foi. Porque depois, claro. Então quer dizer, estás num grupo e estás no outro. E depois há aquele pessoal que se chiva. Há aquele pessoal que só deita a lenha para a fogueira, que foi o meu caso. E há aquele pessoal que se chiva. Então o gajo depois soube. E mais uma prova de que o gajo é culpado, porque depois o gajo soube e depois foi logo, ei, quero prints, quero cenas, quero não sei o quê, e depois começou logo a meter conversa com outros membros do grupo que se estava a cagar. Então foi tipo, obrigado por expores isto, meu, porque se há coisa que me dá prazer, meu, é eu avaliar o caráter de alguém ao início. Dá-me prazer as duas cenas, que é avaliar o caráter da pessoa e não me enganar, acertar em cheio no caráter dessa pessoa e ser tipo, foda-se, sempre disse essa cena. E também me dá prazer quando erro totalmente. E a pessoa até é fixe. Mas é bué raro eu errar. É bué raro eu errar na avaliação de caráter. E então, fez-me o dia. Aquilo fez-me o dia. E então, se tiverem podcasts, cuidado. Principalmente se forem miúdas. Porque anda aí o Avery Einstein da podosfera portuguesa. Cuidado com isso. E depois num dos grupos, no tal em que se falou do assédio, aquilo começou a descambar, porque depois começaram a aparecer bué Diogos Faros, meu, das lutas. Bués, meu, foi tipo, tipo, gajos que quase queriam explicar a uma gaja o que era assédio. Tipo, ok, mas quem sou eu, ok, estás a fazer a tua cena, meu, ok. E isto depois, ainda por cima, fez ligação com uma cena que aconteceu no Brasil, que houve um produtor, acho que era um produtor da Globo, que o gajo também foi dispensado por assédio. E uma humorista brasileira, a Dani Calabresa, não sei se conhecem. Ela então partilhou, ela fez um post no Instagram a dizer que... Deixa cá ver. Então ela fez o seguinte post, escreveu o seguinte: nunca quis ser vista como uma mulher assediada, mas para recuperar a minha saúde precisei me defender. Nunca procurei a imprensa. Tomei as medidas cabíveis para conseguir ajuda. Tudo é muito difícil, dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. Não passarão, assédio é crime. E tipo, a cena que me chamou mais a atenção é que esta Dani Calabresa, eu só a sigo no Twitter. Acho que a sigo só no Twitter, no Instagram não a sigo. E tipo, ela pareceu ser uma gaja super poderosa, estás a perceber?
E boa, engraçado, e o caralho. Ela nem sei se já fez participação em alguns vídeos do Porta dos Fundos, não sei. Mas se não fez, pelo menos já participou em algumas cenas com ex-membros do Porta dos Fundos. E acho que foi através daí que eu a conheci. E tipo, e mesmo ela foi assediada. Parece a cena de quando foi a Uma Thurman também, com o Harvey Einstein. Uma gaja super poderosa e o caralho. E foi assediada. E é tipo, pode acontecer com qualquer uma. E é uma merda. E pá, e não sei o que dizer agora. Agora, não é a trocar mensagens num grupo a medir pilinhas, depois os gajos a medir pilinhas, tipo, tipo, eu estou bué do teu lado, estás a ver? Eu sou contra o assédio, tipo, pá, se metes assim a mão na testa e se tiveres mais de 2 dedos, olha, eu tenho 4, mesmo com o cabelo comprido tenho 4. Acho que toda a gente é contra o assédio. Ou achas que alguém é eu curto o assediar? Eu sou a favor do assédio, meu. Para mim, uma segunda-feira sem assédio não é segunda-feira. E eu, tipo, meu, trabalho o tempo que trabalhar, meu, tenho de assediar. Tipo, é mais forte que eu, estás a perceber? Tenho de assediar, meu. É uma cena, meu. Está-me no sangue. Está-me no sangue, meu. Tive de assediar. Tipo, não, meu. Toda a gente, ou a maior parte das pessoas, é contra o assédio. Agora, não é preciso estar ali a medir a pila, tipo, mas eu sou mais contra do que tu. E tipo, não sei o que dizer. Mais uma vez reforço, pá, se têm podcasts, cuidado. Cuidado, porque isto depois faz-nos pôr a nós, pelo menos enquanto gajos, faz-nos pôr a nós na posição de será que eu já tive este tipo de atitudes que deixei alguma gaja desconfortável? Será? Não sei. Se estive com alguém que está a ouvir, pá, exponha-me, por favor, que me exponha. Que só assim é que um gajo aprende. Mas eu acho que não. Mas não sei. Isto agora ficou bué deep. Não era isto. Isto era para ser engraçado. Mas ficou bué deep. Vamos então para o verdade palurdice desta semana. Toquei o jingle, Bia. Miúdos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só putos estúpidos na verdade de palurdice. O verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade, palurdice desta semana e mudando totalmente de tom para agora ser uma cena mais colorida. Uma cena mais colorida. Tivemos aí um merch do Lidl, ok? Tivemos aí merch do Lidl. Aqui o menino comprou, afirmo que comprei as sapatilhas. Ténis é o caralho, ténis é um desporto, ok? Calçado é sapatilhas. Comprei as sapatilhas do Lidl, comprei as chinelas do Lidl e comprei as mesas do Lidl, ok? E isto teve uma cena incrível, chocou as pessoas totalmente. Chocou, foi tipo, E eu vou-vos ser sincero, eu era para comprar só as chinelas e as meias para ser aquela cena, conjunto Corona Style, estás a ver? Mas depois, porque eu confesso, eu ao início achei as sapatilhas horríveis, achei-as feias. Mas depois, quando peguei nelas nas mãos, foi tipo, ok, até são bonitas. Até são bonitas. Vou levar. E depois, vou-vos ser sinceros, elas custaram 14,99 e são bué confortáveis a merda das sapatilhas. O único defeito que têm, é que não dão para calçar apertadas. E isso é um ponto bué importante para mim, porque eu normalmente, quase todo o meu calçado dá para calçar apertado. Que assim é tempo que eu poupo, estás a perceber? Aquelas não dão. Mas compensam que são bué confortáveis. E agora, a questão que eu vos ponho é, imaginem que o mesmo calçado tinha o símbolo da Nike ou o símbolo da Adidas. Será que ia chocar tantas pessoas? Porque que puta de loucura foi esta, meu? Até o Diogo Faro, meu, escreveu um texto qualquer a dizer não há nem que morreu George Floyd, morreu não sei quem, aconteceu isto, lutámos contra o racismo, aquecimento global e cenas. Há pessoas que estão a vender sapatilhas do Lidl a preços exorbitantes. Diogo Faro, tu escreveste esse texto enquanto estavas calçado com as tuas Air Max que foram feitas no Camboja, o caralho? Foi? Que se calhar tem um preço exorbitante também? Foi? É mesmo isso que nós estamos a ver? É isso? E tipo, porque é que tu podes comprar umas sapatilhas da Adidas, daquelas tipo do Kanye West ou o caralho que depois são bué raras, e vender a um preço exorbitante e não podes fazer isso com as sapatilhas do Lidl? Porquê? Porque são do Lidl. É isso. É só se for da Adidas. Está bem. Pronto, ok. Podiam ter explicado. Pronto. E depois, outro conceito que eu acho que, para a maior parte das pessoas, acho que esse conceito então ainda é mais estranho, que é,
alguém comprar as sapatilhas para usar mesmo, que foi o meu caso. Porque eu precisava de umas sapatilhas para o trabalho, porque as minhas já estavam bué fodidas, então foi tipo, ok, elas até são bonitas. Se forem confortáveis, por que não? Então, já andei 4 dias com elas, hoje foi o quarto dia, e pá, super confortáveis. Por aquele preço, acho que é impossível comprares algum calçado mais confortável, juro. Porque eu tenho umas All Stars, tenho umas da New Balance e o caralho, e eu arrisco-me a dizer que as do Lidl são as mais confortáveis. As mais confortáveis, por isso, E então, pá, há esse conceito. Pessoas compram calçado para usar. E eu, a meter-me no lugar dessas pessoas, nem quero imaginar quando elas descobrirem que há pessoal que a sua roupa de trabalho entre eleições é basicamente as t-shirts dos candidatos. E não sei se sabem, mas existe esse conceito. Principalmente aquele pessoal que trabalha nas obras, a trolha, calceteiros e essas cenas. É tipo, hoje leva esta camisola do PS, amanhã leva esta do PSD. Porque, foi dado, estás a perceber? Eu sei que para algum pessoal da cidade isto pode ser chocante, mas existe esse conceito. Porque entre estás a gastar 5 euros numa t-shirt e teres uma de borla, o que é que achas que as pessoas vão escolher, já que é para trabalhar e já que é para estragar? Pronto. E então, bué pessoal tem tanto privilégio que essa merda até o chega, E é do tipo, nós estamos em 2020, eu acho que já disse isto. Acho que já disse isto quando falei do polígrafo SIC, mas nós estamos em 2020, está tanta merda a acontecer, deixem as pessoas ficarem felizes com o caralho de umas sapatilhas, Isso afeta-vos. Se isso não vos afeta, deixai, Deixai as pessoas serem felizes, estarem um bocado alienadas, Não é preciso estar 24 horas sobre 24 horas ali ligado à corrente, tipo, preciso saber toda a informação necessária para combater este mal que está a consumir 2020. Não, Até porque não é em 280 caracteres que vais mudar o mundo. Eu sei que há pessoas que ainda não entenderam isso. E ainda estão ali na luta. Eu vou mudar o mundo, caralho, vou mudar. Mas não é em 280 caracteres. Não é. Até digo mais. Não foi no Facebook que tinhas caracteres infinitos. Se não foi com o Facebook, porque é que achas que vai ser com o Twitter? Estás a perceber? Mas o Diogo Faro está na luta dele, porque depois eu vi... Isto ainda foi mais engraçado. Porque eu depois vi uma gaja que deve ser a maior vegan nazi 100% correta, que a gaja nem come bolachas Oreos e o caralho, porque vêm do estrangeiro e então só come merdas produzidas em Portugal e o caralho, ou no máximo na Europa. E então veio partilhar o post do Diogo Faro e depois, mais uma vez Diogo Faro correto. E é tipo, foda-se, ok, pá, está certo, foda-se. Se até uma gaja destas tu conseguiste fazer uma lavagem cerebral, uma gaja que parece ser meia nazi nestas merdas, mas apresenta sempre argumentos para defender o seu ponto e o caralho, e não atira só as merdas para o ar. Se até a uma gaja destas conseguiste dar a volta, pá, ok, estás bem na tua cena, nem vale a pena. Mas deixem o pessoal, porque depois já me estava a esquecer, porque depois do trabalho, calma, porque eu fui julgado no trabalho, e não hoje aconteceu. As pessoas vêm ter comigo só para ver se eu tenho mesmo umas sapatinhas do Lidl. Imaginem, pensem como deve ser interessante a vossa vida para terem de se preocupar com o calçado das outras pessoas. Pensem nesta merda. Mas então, eu fui julgado, e eu sei que isto vai ser engraçadíssimo, mas eu fui julgado por pessoas que usam sapatilhas Fila. Imaginem a loucura disto, tipo, tu compras sapatilhas da Fila, tu és a pessoa com menos personalidade possível e vens julgar as minhas sapatilhas do Lidl, porque eu digo-vos isto, eu sou a única pessoa naquela empresa que tem sapatilhas do Lidl, pelo menos que eu repare. Por isso, até ao momento, eu sou o único. O Miguel já comprou as dele também. Vamos fazer aí um clã de sapatilhas do Lidl, ok? Team Lidl. Mas ainda não as levou para o trabalho. Por isso, até ao momento, eu sou a única pessoa. Ou seja, eu sou o único naquele universo de para aí 200 pessoas. Enquanto que sapatilhas da Fila, pá, num dia és capaz de encontrar para aí 10 pessoas ao mesmo tempo com essas sapatilhas, todas iguais. Por isso, quem é que deve ser julgado? É o menino que é único
e tenho um calçado de uma marca de hipermercado, mas que foi bué barato e é bué confortável? Ou és tu e mais as tuas 9 amigas que têm sapatilhas iguais? Ai, sou eu porque sou inteligente e só gasto 15 euros numas sapatilhas que até são confortáveis. E não tu que gastas sei lá quanto numas sapatilhas horríveis. Está bem, ok. Façam os vossos julgamentos. Façam os vossos julgamentos. Mas já, vamos então para a arroba a seguir desta semana. Tá ok? Jingle Bia. Arroba seguir. Ok. E a arroba a seguir desta semana é arroba sibling or dating. SIBLINGORDATING. Tudo junto. Sibling or dating. Pá, esta arroba foi partilhada pelo José Lopes. Foi partilhada pelo José Lopes no grupo. E ele disse: melhor conta de Instagram de sempre. Fakes do caralho. É, não é? Fakes do caralho. Ok. Porquê é que fizeste isto, José? Ok. Então isto era só mais uma página de memes. Cá para mim era isso, porque aqui, andando mais para trás, também podiam apagar estas merdas, mas andando mais para trás, tem aqui memes normais, mas os últimos posts desde o dia 20 de novembro, ou seja, não é uma cena recente. Desde o dia 20 de novembro, é os tais sibling or dating, que é para saber se são irmãos, são siblings ou se são um casal. E então, basicamente, pá, eu estava a fazer isto com a miúda no outro dia, e alguns enganam bué, meu. Tinha um casal que os gajos tinham um nariz igual. Nós, então, por exemplo, estes são irmãos, têm um nariz parecido. São um casal, estás a ver? Isto é tipo o melhor jogo de sempre. A conta é atualizada diariamente. Acho eu, deixa cá ver. Qualquer pessoa pode mandar para lá. Ok? Qualquer pessoa pode mandar para lá a sua foto para ser avaliada. Deixa cá ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Só hoje teve 5 posts, estás a perceber? Por isso, é atualizada com boa frequência. Por isso, pá, se estão numa relação ou se têm irmãos, pá, mandem para aqui, por DM, e pode ser que eles partilhem. Mas então, então é isso, já sabem, sibling or dating. Vamos agora às recomendações culturais desta semana. Toca aí, jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos aqui pelo site Uncancel 2020, em que basicamente isto acho que também tem conta no Instagram. Deixa cá ver. Tem. Também tem conta no Instagram. Em que basicamente festivais de verão e o caralho partilham aqui o seu merch de festivais que não houveram este ano. E então, pá, do que eu vi no site, agora estou a ver aqui que tem cenas do Primavera Sound. Mas do que eu vi do site, tem uma cena que me interessa de Paredes de Coura, que é um lenço, que era o lenço da edição de 2016. Mas tem, de Paredes de Coura tem 2 lenços e tem então o tote bag, o saquinho do pão, o famigerado saquinho do pão. Deixa cá ver. Marcas e festivais. Deixa cá ver. Vodafone Paredes de Coura, tem 3. Tem os 2 lenços, é isso? Tenho o lenço em tons claros e o lenço em tons escuros. Cada lenço custa 10 e depois o tote bag custa 7,5. Por isso, e pá, isto é basicamente uma forma de ajudar este pessoal. Deixa então ver no Primavera Sound, porque eu já vi do Alive. O Alive até nisto é bizarro. Ok, o Primavera Sound é mesmo na cena. Lá está, o Super Rock tem a t-shirt 2020. Era isto que eu queria de Paredes de Coura.
Que era, ok, não aconteceu, mas, ao menos tens uma recordação e apoias o festival. Mas depois não sei se vão adicionar mais cenas, mas pá, é uma ideia, pelo menos parece ser interessante, ok? Depois, então, começámos então com os podcasts, ok? Começámos com os podcasts. Podcasts portugueses, pá, recomendo primeiro o Pod Bullet, o episódio em que o menino participou, que foi o episódio, deixa cá ver. Foi o episódio 92, Bandas Portuguesas com José Silva, o Puto Barba, em que falámos sobre música portuguesa. Eu mais do que eles, porque os gajos são uns ignorantes do caralho, não percebem nada disto. E deixámos um abracinho especial para a Guarda. Por isso, quem for da Guarda, tem aí mais uma razão para ouvir este podcast. Depois, também recomendo muito o podcast Criminosos, do José Lopes. Está no mesmo feed do às 6h30 no Portão, por isso procurem no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castbox, Anchor, onde quiserem. Procurem por às 6h30 no Portão. E depois, procurem no feed, que é o podcast Criminosos. Sai às sextas, ok? Ele disse os episódios que ia ter, mas já não me lembro quantos é que iam ter. Mas pá, curti muito. E, sendo totalmente sincero, a nível de true crime feito em Portugal, não feito em português, porque feito em português acho que os brasileiros estão muito à frente de nós, mas feito em Portugal deve estar ao nível do que de melhor se faz em Portugal. E não é por o gajo ser meu amigo, eu curti mesmo da cena. A única diferença que pode ter em relação ao Psicopatas Portugueses, que deve ser neste momento o mais famoso de True Crime, porque é apresentado pela Joana Amaral Dias, ou seja, já é um nome de peso a apresentar. A única diferença é a nível de produção. Porquê? Porque ela consegue ter uma edição mais elaborada, com efeitos e o caralho. E ele fez uma edição simples, mas uma boa edição. E eu curti bué isso. E tem músicas originais. Curti também bué da música original. Foi uma cena muito bem pensada e bem feita. E curti o trabalho de investigação. O gajo meteu todas as fontes. Importantíssimo. Pá, curti mesmo da cena. Ok, curti mesmo da cena. Por isso, ouçam. Não é por ele ser meu amigo, mas curti mesmo da cena. Foi o que eu lhe disse. Não caiu para o humor, que é sempre aquela cena que nós temos de fazer piadas sobre tudo. E eu curti muito isso. Porque é bué fácil ir para o humor. E ali é uma cena séria. Estás a falar de crimes, estás a perceber? E então curti bué isso. Por isso, no feed do às 6h30 no Portão, procurem por podcast Criminosos. Ok? Depois temos o posto emissor da Blitz com o André Henriques, ok? E o podcast da Blitz dá mixed feelings. Porquê? Porque é um podcast com bué potencial, ok? Primeiro porque é da Blitz e porque tem jornalistas à frente e porque pode ter os melhores convidados da música portuguesa. Mas depois, por exemplo, estamos em Covid, ok? Há sempre 2 jornalistas a fazerem entrevista e um convidado. Quando não havia pandemia, estavam todos em estúdio, os 3. Agora está sempre um jornalista em estúdio e o convidado, e outro jornalista está em casa. Estamos a falar da Blitz, não é do Zé da esquina. Porque é que a pessoa que está em casa não tem um filho da puta de um microfone e está a fazer uma chamada telefónica e o som é uma merda. Estás a perceber? É que eu percebo isso quando é pessoal que não tem meios. Agora, Blitz, custa-te alguma coisa investir 100 euros num filho da puta de um microfone, para teres uma qualidade de som. E depois, isso é que me incomoda bué. Porque depois metem lá, sonoplastia de X. E de que vale teres uma edição espetacular se depois a captação é uma merda, estás a perceber? E eu não faço esta crítica a um podcast amador, entre aspas. Estás a perceber? Agora, quando é assim um podcast de um órgão de comunicação, acho que tem de ter mais qualidade, estás a perceber? Tem de se diferenciar, senão às vezes parece, nós afinal até fazemos melhor do que eles, estás a perceber? E isso é só estranho. Mas tá uma entrevista muito fixe com o André Henriques. E porque é mixed feelings, porque tem isso, e depois porque as recomendações são bué boas. As recomendações musicais do que eles estão a ouvir são bué boas, e eu aproveito-as quase sempre para aqui, por isso, Depois,
Ainda nos podcasts portugueses, pá, recomendo o Sinergia, da Inês Rebelo Lopes. É assim, não é? Inês Rebelo, ela aqui só tem Inês Rebelo. Ok, mas eu pensei que era Inês Rebelo Lopes, mas ok, Inês Rebelo. Pá, tem 5 episódios. Como é que eu hei de dizer? É bué estranho eu gostar deste podcast, porque tinha tudo para não gostar, porque ela tem uma dicção bué estranha. Ela tem uma dicção bué estranha. Eu já tinha reparado isso em alguns vídeos que ela faz para o Twitter, porque ela é uma das famosinhas do Twitter. Mas lá está, as merdas que ela diz conseguem ultrapassar a falha na dicção, se bem que não é uma falha, é a maneira dela falar, não é? Não temos culpa. E então, mesmo assim dá para recomendar, por isso, ouçam Sinergia. Depois, podcasts brasileiros, pá, recomendo o Plantão Inútil, o último episódio, meu. Tipo, no penúltimo episódio, eu nem o acabei de ouvir e eu vou-vos explicar porquê. Porque o Plantão Inútil é um podcast que tem vários convidados, estás a perceber? Os que eu tenho ouvido são quase todos o Bigos e o Maurício Osório, que são os dois que estão quase sempre. E no penúltimo, no episódio 249, tinha tipo 4 ou 5 participantes e eu não, cortou o clima. E então, o que eu recomendo é o Plantão Inútil 251, Histórias de Liberdade. E pá, para terem uma noção, neste podcast tem a receita de um chá abortivo. E tipo, eu estava a ouvir isto no trabalho. Eu estava a ouvir isto no trabalho. O gajo a dar a receita de chá abortivo, a dizer que funciona. E tipo, eu esqueci-me a rir. Eu depois baixei a máscara para beber água e eu não conseguia beber água. Eu tive para aí, sei lá, 30 segundos com a garrafa na boca, mas não a ergui porque eu sabia que me ia babar todo e a fazer porcaria. E então, pá, recomendo. Plantão Inútil. Recomendo também o Brochada Sinistra, em que o tal Maurício Osório também foi convidado e conta a história do chá abortivo, mas eu acho que está melhor no Plantão Inútil porque ele dá mais pormenores. Por isso, e recomendo também o podcast História em Meia Hora, que foi um podcast recomendado, também brasileiro, em que, como o nome indica, o host do podcast conta uma parte da história em meia hora. Eu só ouvi um até agora, mas curti, que era a história da independência dos Estados Unidos. Acho que era isso. É um podcast do Vítor Soares. História em meia hora 52. Independência dos Estados Unidos, Por isso também deve estar a fazer um ano, é isso? Ai não, espera aí, porque ele lançou... Aqui o primeiro episódio é dia 4 de janeiro, mas ele lançou bués. Será que... ok, isto sai mais do que... por vezes sai mais do que um por semana. Ok, é isso. Ok. Normalmente sai um por semana, mas pode acontecer sair mais do que um por semana. Ok. Mas então procurem na vossa plataforma de podcasts História em Meia Hora. Depois, no YouTube, recomendo mais uma vez Pinehouse Concerts. Desta vez com o B Fachada, meu, também muito fixe. Por isso, ouçam. Depois, Disney Plus, vamos falar de Mandalorian. Vamos falar mais uma vez de Mandalorian, porque eu acabei de ver o episódio antes de gravar. E pá, este acho que foi o melhor episódio de Mandalorian até agora. E tipo, eu preciso mesmo de falar. Agora vai ser com spoilers, peço desculpa. Lembram-se quando eu acabei de ver o primeiro episódio da segunda temporada, em que eu disse, The Mandalorian enterrou de vez a cena do Boba Fett, em que praticamente afirmou que ele era uma merda e morreu pelo monstro. Morreu engolido por aquele monstro no episódio 5 ou 6, já não me lembro em que episódio foi. Só que lá está, no fim do episódio aparece uma pessoa estranha para mim. E eu depois fui ver vídeos ao YouTube e disseram, aquele é o Boba Fett. E eu fiquei tipo, como assim? Aquele é o Boba Fett? Ok, então, já disse merda no podcast, mas agora já está gravado, que se foda. E o Boba Fett apareceu neste episódio. E tipo, o gajo destruiu, tipo, The Mandalorian conseguiu, em 20 minutos, fazer mais pelo Boba Fett do que 40 anos de Star Wars, estás a perceber? Foi incrível. Eu estou aqui à procura do Disney Plus para dizer qual é o episódio. Acho que é o capítulo 14. Olha, dia 25 vai estrear Soul, o novo filme da Pixar. Vai ser lindo. Mas então, temporada 2,
É o 6º episódio da segunda temporada, é o capítulo 14, ok. E tipo, foi lindo, meu, foi lindo. Todo o episódio, tipo, desde o Grogu, e agora já posso dizer Grogu, porque já disse na semana passada e não disse o nome, por isso, se superaram a semana passada, agora é spoilers na veia. Desde a cena do Grogu a unir-se com a força, em cima daquela pedrinha, desde a unir-se, não, tipo, a estar em contacto com a força, desde toda a cena do Boba Fett, tipo, só ver a nave do Boba Fett a descer, foi tipo, o filho da puta vai aparecer mesmo, meu. E foi lindo, meu, toda a cena da luta, tipo, não há hipótese. The Mandalorian é uma série bonita como o caralho, acho que podes dar pausa em qualquer momento e tens ali um quadro quase. E isso se calhar acontecia, sei lá, com Breaking Bad, com Better Call Saul, mas tipo com uma cena sci-fi quase, com uma cena sci-fi, com uma cena tecnológica, com uma cena, sei lá, assim. Acho que é bué raro acontecer, e está a acontecer com The Mandalorian. E eles conseguem unir a parte da história à parte bela da série. E então, estão a acertar totalmente. Jon Favreau, podes continuar a fazer a tua cena, que eu não reclamo. E depois, música. Vamos lá à música. Tenho aqui... antes da que eu tinha aqui, temos de falar dela. A Phoebe Bridgers. Este é o ano dela. Ela lançou o Punisher quando? Lançou o Punisher no dia 18 de junho de 2020. Na altura eu falei dele, que amei. É um dos melhores álbuns do ano. Depois, ela entretanto lançou... Onde é que está? Ela lançou o EP Copycat Killer, em que pegou em 4 músicas do álbum Punisher, em que ela aqui é acompanhada por orquestra e o caralho, ou seja, ainda fica uma cena maior, ou seja, incrível. E então recomendo que ouçam o Copycat Killer. E agora lançou este EP também, If You Make It Through December. Lançou no dia 23 de novembro de 2020. E se calhar aqui vai estar a tocar a música que dá... Não. Vai estar aqui a tocar a 7 O'Clock News Silent Night, que é da Phoebe Bridgers, Fiona Apple e do Matt Berninger, o vocalista dos The National. Vai estar aí essa a tocar. Mick Mulvaney, the acting White House Chief of Staff, threw the Trump administration's defense against impeachment into disarray on Thursday when he said that the White House withheld nearly $400 million in military aid to Ukraine to further President Trump's political interests. And that's the 7 O'Clock News. Esta mulher é incrível, ok? Esta mulher é incrível. Eu só comecei a seguir mais em 2020. Ouvi quando ela participou na Boy Genius, a Girls Band, será que se pode chamar assim, a Girls Band, com a Julian Baker e a Lucy Dacus. Mas 2020 é totalmente dela. A gaja destruiu em 2020. Depois recomendo um EP da portuguesa Maria Reis, que eu desconhecia totalmente, e foi uma das recomendações, lá está, no podcast da Blitz, foi uma das recomendações do André Henriques. E ela tem aqui outro EP. Ok. Eu recomendo o EP Chove na Sala, Água nos Olhos. Tem 7 músicas, ou seja, já não é tanto EP, mas só tem 18 minutos. Mas mesmo assim, tipo, um álbum, hoje em dia com 8 músicas já pode ser considerado um álbum, por isso já é quase um álbum. Mas aqui no Spotify diz que é EP. Se calhar vai estar a tocar a primeira música do EP, Resquício. Passado um tempo andava eu a resistir à tentação que acaba com beijinho. Pudesse até achar que às vezes
esta miúda porque a gaja, desde a primeira vez que eu ouvi, adorei. Por isso, fica aí a recomendação de Maria Reis. Depois recomendo também a banda Salt, Sault, que pelos vistos é uma banda desconhecida, tipo, não se sabe quem é que são os membros e o caralho. E então, pá, eles já lançaram, eles lançaram 2 álbuns em 2019, o 5 e o 7, e lançaram mais 2 álbuns em 2020. E estes 2 foram os que eu ouvi. Ouvi também um bocado do 7, mas não o ouvi todo. Mas lançaram a Untitled Black Is e Untitled Rise. Então qual é que eu vou recomendar? Se calhar vai estar aí a tocar a Strong, que é do Untitled Rise. E ouçam, porque isto faz lembrar quase, não sei, eu ia dizer Jungle, mas não é a mesma cena que Jungle, mas é ali uma mistura entre Jungle e Michael Kiwanuka. Por isso, é uma cena fixe, ouçam, Salt. E depois, a última recomendação musical é o álbum da banda Proto Martyr, é o álbum Ultimate Success Today. E porquê? Porque eu já tinha ouvido falar deste álbum e tipo, dei só uma vista de olhos, mas foi tipo, ok, não é assim tão engraçado. E hoje então ouvi e adorei esta cena, e então vai estar aí uma música a tocar, talvez a June 21, se calhar vai estar essa aí a tocar. Semi-automatic report, the charges climb through the valley concrete. Reminds me of squeal of stolen sprees across the field of my memories. Someone in the city, bring me low. E lá está, às vezes é tal cena. Às vezes, se calhar, só precisamos de um mood certo para curtir a cena. E se calhar da primeira vez que ouvi não estava no mood certo e agora estou. E agora, para terminar, como eu tinha falado no último episódio, vamos então fazer uma análise do Nerdcast RPG Call of Cthulhu episódio 1. Não sei se aí alguém ouviu, não sei se fui eu o único a ouvir. Também já está aí o crowdfunding deles, já está aí. Pá, os gajos bateram a meta, ok. O primeiro episódio chama-se RPG Call of Cthulhu 1, o mistério do William Faraday. E então, antes de analisar o episódio, eles lançaram no dia 4, ou seja, ontem, no dia 4 de dezembro de 2020, lançaram o crowdfunding e a meta era 300 mil reais. No fim do dia já tinham mais de 2 milhões e meio, em menos de 24 horas. Deixa ver, Nerdcast, para ver quanto é que está neste momento. Ok, neste momento já está com 3 milhões 515 mil reais. 1171% da meta. Por isso, eu acho que vou. Ok, e eles atualizaram isto às 22 horas. Tipo, ok, a primeira atualização às 14 horas. Com menos de 2 horas de campanha, com 2 horas de campanha batemos todas as metas estendidas. O Nerd Power é demais. E depois, às 22 horas do dia, à hora brasileira, do dia 4 de 12, com menos de um dia de campanha, nos tornamos o maior financiamento coletivo criativo do Brasil. Até onde o Nerd Power pode ir. E tipo, eu já disse aqui, eu fico realmente feliz por eles, sempre que eles conseguem fazer este tipo de merdas. Porque os gajos merecem, os gajos
trabalharam no duro para chegar onde estão, e então, merecem cada conquista. Mas então, falando do episódio. No primeiro episódio, basicamente, os personagens apresentam-se, mostram o clima de como vai ser esta tetralogia, que ao início pensava-se que era uma trilogia. Ou seja, está ali nos anos que precedem a Segunda Guerra Mundial, ok? Todos eles, com exceção do Dom Azaghal, que é o personagem interpretado pelo Azaghal, participaram na Primeira Guerra Mundial, de uma forma ou de outra, ou a combater ou auxiliar os combatentes. E por conta disso têm traumas, ok? Traumas de guerra. E então, o personagem interpretado pelo jovem nerd, o Thomas Faraday, recebe uma carta do seu primo, William Faraday, a pedir ajuda para ir ter com ele ao manicômio de Newcastle, porque ele está... Quer dizer, a carta não é do primo, a carta é dos médicos, ok? Porque ele está, tipo, a sofrer, acham-se que ele tem demónios e o caralho. Eu estou a resumir isto de forma badalhoca, ok? Isto, o ideal é ouvirem. Eles então vão ter lá com o primo, ficam chocados. Não, primeiro têm de convencer o Dom Azaghal a acompanhá-los para ver se ele está mesmo com espíritos ou demónio dentro dele ou assim. Então toda essa parte é engraçada. Depois vão então até Newcastle, e é aí que acontece o ritual da possessão. Acho que é assim que eles chamam, tipo, para tirar o espírito. O ritual tipo exorcista, estás a perceber? Para retirar o espírito. O que eles não percebem é que o espírito estava lá guardado e basicamente foi retirado para o mundo. Ou seja, o espírito depois fica aí no ar. Desde que eles depois saem de lá do manicômio, começam a acontecer merdas buedas estranhas, tipo a aparecer seres bizarros e tudo. E o episódio acaba com eles a fugir desses tais seres bizarros. Por isso, o primeiro episódio, lá está, foi mais para se ambientarem. Eu que já ouvi o segundo, posso dizer que o segundo é mais emotivo e desenvolve mais a história, mas não me quero dar spoilers. Por isso, pá, não sei se este momento foi só o meu, mas se foi só o meu, peço desculpa. Mas então, já sabem, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.